Massa Atleticana terminou agora, vamos pro pós-jogo aqui do Galo, temos um corte do Sport Center da ESPN Brasil, quero deixar na descrição o link como crédito ao canal oficial. Meus queridos, que primeiro tempo desastroso do Galo, você jogar contra o Corinthians, que vem poupando vários titular, você deixar os caras ter até a maior posse de bola, não pressionar alto, cara... Galo pediu pra perder esse jogo, saiu com empate que, olha, sem clubismo, saiu barato pro Galo. As melhores chances aí, apesar que o Rony teve uma cara a cara com gol, o Corinthians teve mais chances perigosas e um jogo péssimo do Galo, péssimo dos péssimos. Vamos conferir o comentário da imprensa esportiva aí, analisando e falando do empate amargo do nosso Galão. Se inscreva, deixa o like e vamos pro vídeo. Nosso primeiro assunto é o empate. O empate... Esperava tanto desse jogo, Mariana Pereira comigo, 0-0 entre Atlético Mineiro e Corinthians. Você também esperava mais, né, Mari? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Edu. Boa noite para você, fã de esportes que nos acompanha. Talvez da perspectiva do Atlético, porque o Corinthians tinha a oportunidade de emendar uma sequência de 3 vitórias, mas e o desempenho? O desempenho do Corinthians não está legal, Edu. O Corinthians ele tem conseguido os resultados, e principalmente os 2 últimos, muito na conta do Yuri Alberto. O Dorival, ele tenta uma equipe novamente alternativa para a partida de hoje contra o Galo fora de casa. O Corinthians ainda não venceu no campeonato fora de casa. Tem jogo importante de Sul-Americana, as 2 equipes têm jogo importante de Sul-Americana. E pro lado do Atlético também algumas ausências, acho que a do Coelho muito sentida, porque é um jogador que dá outra dinâmica. Talvez o melhor jogador nos últimos jogos, Pode ser, melhor jogador dos últimos jogos. Ele traz o Rubens de novo no lugar do Arana, porque tem a ausência do lateral esquerdo do Atlético Mineiro. Mas achei um jogo muito travado entre as equipes. A gente fala da produção ofensiva baixa, mas um jogo travado, as melhores oportunidades ali, eu acho que os goleiros conseguiram, principalmente o Hugo, né? Naquela finalização do Rony, depois tem uma bola do Scarpa, conseguiu ter um pouco ali, dar um pouco de movimentação para o jogo. E as coisas não se apresentaram assim. O Corinthians, desde a pré-Libertadores, não vem tendo um bom desempenho em competição sul-americana. Quando entrou num grupo teoricamente difícil ali, com oportunidades, mas que daria para o Corinthians, sim, passar de uma maneira até de primeiro colocado ali. As coisas não se apresentaram dessa forma. E aí, sim, o time precisou entrar numa outra rotação, pensando também em acompanhar o início do Brasileirão. E aí, agora que tem essa oportunidade, depende só de si, conseguiu recalcular a rota na Sul-Americana. Ele tem um jogo importante contra o líder do grupo fora de casa, nessa perspectiva de ainda assim terminar em primeiro lugar para evitar play-off, provavelmente com uma equipe mais difícil vindo de Libertadores, mas também colocar mais 2 jogos dentro desse calendário tão apertado que já tem. E aí a gente vê os lances da partida, ó, essa aí, o Thales Magno nem acreditou como ele ficou cara a cara ali com o Everton, né? Faltou calma pro atacante corintiano, né? Faltou, Thales Magno. E pro Rony? Pro Rony também, né? A gente vai ver já. Esse lance aí também entre Mateuzinho e Hugo também foi quase uma oportunidade muito, muito clara dada ao Hulk, que depois de novo, como eles não se entendem. O Bidu, né? O Bidu, perdão, exatamente, o Bidu. E aí o Hulk finaliza. Também poderia ter feito uma finalização melhor. O Hulk. Demorou muito pra finalizar, velho. Quis bater forte, ele também poderia ter cruzado pra dentro da área, tinha 2 jogadores do Atlético por ali. O Thales Magno foi o destaque do Corinthians do Campeonato Paulista, mas depois não conseguiu mais desempenhar. O Hector Hernandes, que entra mais uma vez sendo essa referência no ataque, tem essa oportunidade também, numa bola cruzada pra dentro da área do Atlético, o cabeceio vai pra fora. É um jogador que oferece muito menos mobilidade pro Corinthians, né? Olha o lance aí. Yuri Alberto. Esse lance é impressionante, né? Por 2 oportunidades, ele finaliza a primeira ali, pega o jogador do Corinthians e depois ele é surpreendido, tamanha a facilidade da finalização cara a cara com o Hugo, e o Hugo faz uma super defesa. A gente vê o Atlético chegando muito por esse lado direito no cruzamento também para dentro da área. Foi um jogo de muitos cruzamentos. O Atlético, ele é um dos times que mais cruza bolas no campeonato. A gente está falando de 2 equipes que têm índices altos de posse de bola, né? No primeiro tempo, o Corinthians, enquanto o Atlético não encaixava uma marcação, conseguiu ter essa posse, conseguiu pressionar muito pelo lado esquerdo do ataque.
E aí depois o Atlético encaixa mais. Bidu e Thales Magno por um momento funcionou ali, né? Forçando muito o Natanael que estava sem cobertura. Esse lance também a gente batizou como um lance de churrasco, como diz o nosso Rodrigo Bueno, né? Foi. Aí o Kaká quase põe pra dentro, mas felizmente pra fiel torcida nada aconteceu nesse lance também. O que eu tava te perguntando, né? Você não esperava com essa escalação que o Atlético tivesse mais facilidade e não era mais provável o Galo vencer esse jogo e não ter essa dificuldade e sair com esse 0-0? Eu acho que o Atlético, ele nos primeiros minutos foi surpreendido por uma boa marcação de meio de campo do Corinthians e como o Corinthians, diferente das outras partidas, ele conseguiu ter um meio de campo um pouco mais produtivo na posse de bola e no toque. O Corinthians circulou muito bem essa bola de uma maneira mais rápida. A gente está vendo os números aí. Pois é, posse de bola praticamente um empate, né? Um pouquinho mais do Corinthians. Finalizações, a situação se inverte. 13-6, vantagem do Galo. Finalizações no alvo, olha só, um baixo número, né? O que mostra como o jogo realmente ficou devendo. 2-0. Só 2 finalizações no gol do Atlético, portanto, 2 defesas do Hugo. Sim. Grandes chances, 2 contra 1 do Corinthians, 13 ações na área rival do Galo e 11 do Corinthians. Partiu Arena MRV, vamos lá com a repórter Nath Andrade, que acompanhou a partida e traz as informações pra gente ao vivo neste Sport Center. Cadê a Nath? Olha ela aí, olha só, gostei das tranças, hein? Muito bem. Tudo bem, Nath? Boa noite. Boa noite, Edu. Boa noite, Mari. Que bom que você gostou, Edu. Mas quem não gostou hoje foi o futebol que apareceu aqui, né? O futebol, ele não quis aparecer, o jogo foi quase um MMA. Porrada pra lá, porrada pra cá e pouca criatividade entre os times, poucas chances. A gente viu ali o Thales Magno perdendo um gol quase feito no primeiro tempo. A gente viu o Rony e o Hulk também perdendo gols que eles não costumam perder. E o jogo terminou em 0-0, com poucas chances para as duas equipes. Tinha aquela expectativa do Mateuzinho, do Memphis, do Garro aparecerem por aqui. Eles não apareceram. O Dorival colocou esse time misto do Corinthians, esse time mais alternativo, no meio do jogo. As duas equipes mexeram bastante, mas o que ficou de destaque também foram as reclamações com a arbitragem por aqui. No primeiro tempo, o Corinthians saiu na bronca, querendo uma expulsão do zagueiro Lianco, que já tinha cartão amarelo, cometeu algumas faltas mais duras. No segundo tempo, quem reclamou bastante foi o Galo que quase teve o Rubens expulso. Já nos acréscimos, ele chegou a tomar um cartão vermelho, o lance foi revisado, foi trocado para amarelo. Nesse mesmo lance, o Cuca também tomou um cartão amarelo. Todo mundo saiu de campo com o time completo, mas sem gols. As duas equipes têm 14 pontos, estão em situações parecidas no Campeonato Brasileiro, Edu. Tá bom, Nath, você volta a qualquer momento com as entrevistas. Vamos ver se a gente consegue ouvir tanto o Dorival Júnior quanto o Cuca depois dessa partida, esse empate em 0-0. Rapaziada, é isso aí. Infelizmente não conseguimos somar os 3 pontos. Podíamos estar numa situação bem melhor na tabela aí. Podia ter chegado aí à 6ª colocação. Ceará ainda vai jogar na rodada ainda, mas poderiam ter subido bastante na tabela. O Mirassol, que acabou ganhando do São Paulo, tá à frente do Galo, talvez pelo saldo de gols, né? Gols marcados. Então tá com 14, o Corinthians com 14 aí. Um empatezinho pífio do Galo. Vou te falar que futebolzinho miguelado que o Galo jogou essa partida contra o Corinthians que veio poupando, priorizando outra competição. Cara, vou te falar, é erro desde a diretoria, da montagem péssima do elenco, porque você perde o Coelho, que é o nosso melhor jogador, perdeu por lesão, e na lateral e no lado esquerdo você não consegue ter ninguém que faça uma quebra-linhas igual o Coelho vinha desempenhando essa função no Galo, de arrastar a marcação, de quebrar ali a marcação do adversário para abrir espaço, né, para o ataque do Galo. E, cara, difícil demais. É o Campeonato Brasileiro que o elenco já mostra, né, que o Galo é meio de tabela mesmo. Não tem como. Se não reforçar no meio dessa janela aí,
É lutar pra brigar pela vaga dessa Libertadores aí. Ano que vem a gente tenta montar um timezinho melhor, porque esse ano aí